Descubra quando os eventos bíblicos aconteceram e onde aconteceram. Encontre respostas para as mais diversas questões. Navegue por horas de vídeo em alta definição, fotos e mapas virtuais. Quatro Bíblias completas mais conteúdo exclusivo pentecostal. Construa planos de leitura e estudo personalizados. Esta é a Glow Pentecostal, a Bíblia para o mundo digital. Um produto com a qualidade CPAD. Dia 24 de fevereiro foi um dia marcante para as Assembleias de Deus no Brasil. Nessa data, o pastor Pimentel de Carvalho foi levado à eternidade aos 95 anos de vida. O ex-presidente da Assembleia de Deus na capital paranaense fez história e deixou um legado. Acompanhe agora um documentário com fotos inéditas sobre a vida e obra desse ícone pentecostal brasileiro que conheceu os nossos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingren e presidiu a Convenção Geral por 6 vezes. Em 8 de fevereiro de 1916, nasce José Pimentel de Carvalho numa fazenda em Valença, no estado do Rio. Aos 14 anos, ele se converteu com a pregação do pastor Belarmino Pedro Ramos, que exerceu forte influência espiritual sobre ele. O pastor Belarmino Pedro Ramos foi quem me batizou nas águas e me responsabilizou para ensinar aos crentes decorarem a palavra de Deus. Você pode imaginar um menino da lavoura com a Bíblia na mão, sem saber muito do que era a Bíblia, ensinando os irmãos e as irmãs a decorarem textos bíblicos. E o pastor me aconselhou iniciar pelo Salmo 119. Então eu marquei na margem da página as iniciais do nome de cada irmão, cada irmã. Eu fui a Valença, encontrei uma irmã velha, chamava Ana. Foi a primeira do Salmo 119. Eu perguntei, irmã Ana, a senhora se lembra de alguma coisa da nossa escola dominical lá na coisa? Se me lembro. Disse, então cita, veja se a senhora lembra mesmo. Esse Salmo 119, versículo 1. Como é que diz esse versículo? Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Eu cheguei a chorar. Lembrando daqueles tempos já passado algum tempo. Né? Ainda jovem, José Pimentel mudou-se para a cidade. Enquanto trabalhava, sempre colocava a obra de Deus em primeiro lugar. Ganhasse 3 dias por semana, trabalhasse 3 dias ganhando 45 cruzeiros por semana, dava para mim viver perfeitamente com a família sem qualquer aperto. Então eu disse para ele, doutor Lauro, eu não posso trabalhar a semana inteira. Eu posso trabalhar terça, quarta e quinta. Sexta, sábado, domingo e segunda, eu tenho que trabalhar na obra do Senhor. Em 24 de maio de 1938, casou-se com Rosa Maria da Conceição, com quem teve 9 filhos. Foi em 1945, porque eu conheci Wingren assim de passagem. E conheci Daniel Berg, convivi com ele um pouco. Em 1945, José Pimentel de Carvalho ajudava o pastor João Batista de Lima em Vera Cruz, região de Miguel Pereira. Ele foi ordenado pastor na Escola Bíblica de Obreiros, na Assembleia de Deus, em São Cristóvão, no Rio. Consagrado, Cícero de Lima me convidou para trabalhar em Cabuçu, no estado do Rio, ali próximo a Niterói. Foi a primeira igreja que tomei conta depois de consagrado. Em Cabuçu, eu fui convidado para trabalhar no Rio.
Em 46, foi cuidar das congregações na Zona Sul carioca, Leblon, Leme e Rocinha. Em 1949, ele iniciou um jornalzinho infantil publicado pela CPAD. Com esta iniciativa, nasceram as primeiras lições infantis da escola dominical. Nas primeiras edições da revista Seara, pastor José Pimentel assinou a página Vida Infantil, como vovô conselheiro. Pastor José Pimentel de Carvalho atuou como secretário, tesoureiro e como vice-presidente do grande campo da Assembleia de Deus em São Cristóvão até 1959. Trabalhou ao lado dos pastores Otto Nelson, Leonardo Petersen, Nélis Nelson e Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Em 1960, assumiu a presidência da Assembleia de Deus na Penha, no Rio de Janeiro. O pastor Agenor Alves de Oliveira, em março de 1962, entregou o pastoreado para o pastor José Pimentel de Carvalho, mas continuou trabalhando com ele por 3 anos, até o início do ano de 1965, cuidando então de uma congregação nossa pertencente ao primeiro setor de Curitiba, que era no bairro de Auer. Auxiliando o pastor José Pimentel de Carvalho, pastor Agenor Alves de Oliveira trouxe um grande benefício em prol da evangelização na cidade de Curitiba. Os frutos do testemunho do pastor Pimentel duram até hoje. Há quem tenha sido batizado por ele no primeiro batismo e ainda hoje permanece na igreja, como é o caso de Marina. Marina, como é que foi para você ser batizada pelo pastor Pimentel? Para mim foi uma honra. Eu tinha 14 anos de idade. O pastor Pimentel, quando chegou em Curitiba, foi o primeiro batismo que ele fez. Foram 200 candidatos. Foi uma bênção para nós. E estamos até hoje aqui com o pastor Pimentel. Pastor Pimentel conta que temeu quando comprou o terreno para construir a nova sede da igreja. Porém, começou as obras pela fé. Eu nunca cheguei no púlpito para dizer, irmãos, no fim da semana nós temos que pagar uma promissória, temos que pagar alguma dívida. Nunca foi preciso. Mas sempre tomei aquelas ofertas de 5 cruzeirinhos, às vezes que uma irmã trazia, e dizia, irmãos, é assim que estamos construindo, com estas ofertas de amor. E quando inauguramos já estava assim como você está vendo, com todos os móveis, todos os utensílios funcionando. O presidente da Assembleia de Deus em Curitiba sempre deu bom testemunho. Foi sal e luz para muitas autoridades. As pessoas com indecisões devem pensar no Senhor, nas Escrituras e depois se perguntar o que o pastor Pimentel faria no meu lugar se o problema fosse dele. E quem fizer essa consulta e seguir o caminho do exemplo do pastor Pimentel estará acertando. É uma pessoa que tinha uma atuação firme, uma atuação decidida em prol do fortalecimento da família, da sociedade, a busca permanente do bem comum, e tinha uma boa relação de amizade, de respeito com meu pai, e eu herdei essa relação e este sentimento de carinho, de generosidade. Ele moldou toda uma geração. Ele transformou cada obreiro aqui num discípulo seu. Um homem de equilíbrio, ponderação, muito humor, uma pessoa muito alegre. Ele deixa para mim a melhor herança que uma ovelha pode receber, que é a dignidade, a ética, o desejo de construir o grande administrador que foi. O amor pela palavra de Deus sempre aproximou o pastor José Pimentel da Casa Publicadora. Em 1937, antes da editora ser organizada, ele já operava um mimeógrafo. Por 8 anos, chefiou o departamento de educação cristã da editora e tornou-se conselheiro vitalício da casa. Mas comecei e me sinto feliz pelo progresso que existe, pela bênção de ver o que esse trabalho traz para as pessoas que querem servir a Cristo. Tem sido um paradigma, um exemplo no sentido doutrinário e teológico para a Assembleia de Deus no Brasil. Na harpa cristã ele compôs os hinos Calvário, Revelação de Amor,
e na jornada para o céu. O pastor José Pimentel de Carvalho chegou a gravar as experiências de vida num DVD da série Obreiro Aprovado. Apoiou a gravação do DVD do cantor e pastor Vitorino Silva em Curitiba. Não podemos cantar igual o Vitorino, mas podemos orar por ele, é o que fizemos. Em nome de Jesus. Amém. Durante a realização da 16ª Conferência de Escola Dominical em Curitiba, ele recebeu o diretor da CPAD em casa e deu sábios conselhos. Deus te escolheu para isso e creio que está indo muito bem. Amém. Tenho sido fã da Escola Dominical desde os meus 14 anos de idade.